Esse aqui é um vídeo rápido que vai com um toque rápido, assim, de uma percepção que eu tive, assim, né? Se a gente for ver direito mesmo, lá no fundo, o quanto a gente recebe da vida, do planeta Terra, enquanto benefícios e méritos, a gente faz muito pouco por ele, a gente faz muito pouco para devolver para a vida o que a vida de graça dá pra gente. A gente pode começar a perceber assim coisas simples, como por exemplo, a água que chega na sua casa, a água potável que chega na sua casa, o fogo que a gente tem ainda, o sol que a gente consegue tomar, a chuvinha que cai, as boas noites de sono, um país sem guerra. Por aí vai, você pode brincar de fazer assim uma lista do quanto a vida na realidade está promovendo mais paz do que qualquer outra coisa, né? Para pra pensar, né? Às vezes a gente reclama demais e a vida dá pra gente coisas que passam pelos nossos olhos desapercebidos. E passa pelos nossos olhos de uma forma sem uma percepção mais sensível, porque talvez os nossos olhos estejam educados pra gente querer as coisas que a TV bombardeia a gente, a nossa cabeça de você tem que ter isso para ser feliz, você tem que ir para aquele lugar para ser feliz, você tem que ter aquela pessoa para ser feliz. Cada vez mais, assim, com o exercício da meditação, e vocês sabem que eu sou instrutora de meditação, eu percebo que é muito pouquinho que a gente precisa mesmo, né? E, assim, é muito pouquinho mesmo, né? Essa é uma dica rápida de hoje. E hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher, quer dizer, comemorado um dia, uma data específica. E até eu mesmo compartilhei lá um cordel de comemoração dia 8 de março. Compartilhei uma música do John Lennon que chama Woman. Mas aí eu tava pensando assim com os meus botões, né? Acho que foi Dom Pedro Casaldáliga, é um bispo que a gente teve aqui em São Paulo um tempo. E ele falou uma coisa assim: nem homens nem mulheres, num dos discursos dele para a Igreja Católica, numa campanha da fraternidade que teve. Eu acho que é isso mesmo, assim, sem sectarismo, sabe? Infelizmente, se a gente ainda precisa comemorar dias, dia do homem, dia da mulher, dia do idoso, dia da criança, é porque essas pessoas, elas precisam ser lembradas com o respeito, o devido respeito e dignidade da qual, naturalmente, com naturalidade, elas mereceriam, né? Então a gente ainda tem que precisar lembrar do Dia das Mulheres, tem que precisar lembrar ainda do Dia dos Negros, do Dia da Abolição da Escravatura. A gente precisa lembrar ainda de um Jesus na Páscoa que sacrificou a sua própria vida, de acordo com a tradição cristã, né? Para liberar o povo judeu e todos os povos da terra. Eu estou fazendo um convite a mim mesmo e quem quiser entrar nessa, se sinta à vontade. Sem datas de comemoração, né? A coisa ela pode atingir uma dimensão muito maior do que a gente quiser, sem essas separações, né? Sem essas distâncias, né? Na realidade mesmo, tá todo mundo muito bagunçado mesmo por dentro, na realidade, né? Homens e mulheres estão perturbados, estão bagunçados, não estão bem. Se a gente precisa lembrar ainda do Dia das Mulheres, é porque teve um grupo de homens maciço, alguns grupos, né, que mantiveram um tipo de pensamento, de qualidade de pensamento, no qual sustentavam a ideia de que a mulher era apenas um objeto, um mero objeto, né? Então, em outras palavras, esse grupo de pessoas vivia dentro de um conjunto de filosofias, ideias
e cultura, um sistema de cultura, um sistema de crenças que não colocavam esse olhar de valor à figura que paria eles, né? E assim, eu acho que a gente sempre é convidado, principalmente com a meditação, a ter um olhar mais lúcido e ver as coisas realmente como elas são, né? Eu sinto que cada vez mais, sim, mesmo depois do movimento feminista, os homens estão sendo convidados a ver a mulher de uma maneira diferente mesmo. Isso está acontecendo, na realidade, está acontecendo. E meio que a ferro e fogo começou a acontecer e agora está acontecendo, né? Existem diferenças de salários, existem algumas diferenças, sim, mas se você for ver, as mulheres, elas próprias, elas enquanto mulheres, enquanto constituição física, né, essa constituição de forma física interna, elas estão mesmo se posicionando de uma maneira em que elas possam ser respeitadas, né? Eu faço votos que um dia a gente não precise lembrar de data nenhuma, comemorar de data nenhuma, e que a gente possa fluir dentro da vida sem fixar datas. E daí realmente, quando a gente faz assim, por exemplo, levanta a bandeira do amor, que haja amizade, que haja paz, porque ainda a paz, a amizade, o amor, a luz, a união não estão instauradas no coração dos homens. Então, assim, fica essa reflexão para vocês. Um abraço a vocês, aos homens, mulheres, crianças e todos os seres da Terra. Até mais. Tchau, tchau.